seu narcisismo também aparecendo. Então, Freud, o que ele traz com a psicanálise nesse sentido? A psicanálise vai dizer, olha, você acha que você toma decisões racionais? Você tá louco, meu irmão. Tem um negócio chamado inconsciente que influencia tudo que você tá fazendo. Existem vários instintos, pulsões e desejos que estão ali atuando em você que você não percebe, que te controlam. Ou seja, existe uma visão de mundo que o ser humano ele é totalmente independente e autônomo, ele faz o que ele quer, e existiu uma outra visão que foi se impondo, que é essa visão que o ser humano não é tão independente assim não. Tem um monte de coisa que influencia ele sem ele perceber. Né? Então, o que acontece nesse sentido? A gente vai ver que o ser humano ele não é tão centrado e tão óbvio e tão previsível quanto ele achava que ele era. E aí a gente vê a mudança disso, a gente vai ver na música, a gente vai ver na arte, a gente vai ver em tudo quanto é lugar. E é nesse momento que começa essa ideia do sujeito pós-moderno. O que é o sujeito pós-moderno? Ele não é totalmente racional, ele não é totalmente independente e ele não toma decisões baseado no que ele acha melhor. Tem uma série de coisas que estão influenciando ele ali. Por exemplo, Freud vai começar com aquele livro, né, Análise da Interpretação dos Sonhos, em que ele vai mostrar que as ações dele mesmo, o próprio Sigmund Freud, estavam sendo controladas pelo desejo dele derrotar o seu concorrente que estava disputando uma vaga de professor universitário junto com ele. Então ele começou a analisar que ele tinha sonhos, né, matando esse cara, fazendo um monte de coisa com o cara, e ele percebe que ele tinha esse desejo de destruir o seu oponente, estava disputando ali uma vaga na universidade com ele. Resumindo, o sujeito moderno é aquele sujeito, eu faço o que eu quiser, eu sou independente, eu sou autônomo, eu sou racional. O sujeito pós-moderno cara, eu sou fruto de 1 bilhão de coisas que eu vivo, que eu sinto, meus traumas, minha influência cultural, o idioma que eu falo, né? Tudo isso, onde eu nasci, tudo isso vai influenciar quem eu sou. Ou seja, eu sou uma colcha de retalho de um monte de opiniões, pessoas, falas, lugares, experiências. E isso entra de forma brilhante. Né? A gente vai ver que, pensando na história da arte ou a história do pensamento, o romantismo é o ápice disso. Porque o romantismo é aquele sujeito, que é um indivíduo que está, os meus sofrimentos e tal. E aí, aquela parte exclusiva da Alemanha ali era controlada pela União Soviética, né? Então isso é o Muro de Berlim. E o Muro de Berlim era como se fosse um exemplo da força soviética no Ocidente, né? Cara, então, as imagens desse muro aí são bizarras, né, cara? Cara, eu nunca vi. Eu tive essa... Na época ela estava criticando ou fazendo um comentário sobre o que você acha? Criticando essa ideia do sujeito cartesiano. É mesmo? Que eu sou único. Eu sou um indivíduo indivisível. Sou quem eu sou e acabou. Não era sobre trazer a morte, trazer da morte, a briga do homem pela vida eterna. Também são várias coisas. Tem esse cientificismo da ciência achando que vai resolver todas as coisas. Na verdade, tem uma crítica ao cientificismo, porque o projeto do Dr. Frankenstein é criar um super ser, né? Um ser que vai vencer a morte. Mas porque ele tem esse complexo com a doença, né? A doença, a morte, né? O perecer, como vencer a morte. E aí o que acontece? A experiência dá errado e sai pela culatra, né? Então Mary Shelley, além de estar criticando o sujeito da modernidade, o sujeito cartesiano, esse projeto, né, cartesiano, também está criticando o cientificismo, que achava que a ciência podia resolver tudo. Então a grande questão aqui é o seguinte, se você tem um modelo de sujeito cartesiano, esse sujeito toma decisões de forma completamente autônoma, decidindo apenas com base no seu foro íntimo daquilo que ele quis e que ele gosta e que ele acha melhor. Quando a gente tem essa ideia do sujeito contemporâneo, pós-moderno, né, nesse sentido que a gente está usando pós-moderno e contemporâneo é a mesma coisa, é igual sovaco e axila, se a gente tem um sujeito pós-moderno, ele não toma decisões autônomas. Ele é influenciado pelo seu inconsciente e de ego-superego. Ele é influenciado pela sua formação cultural. Ele é influenciado por aqueles com quem ele interage. Ele é influenciado pela sua ideologia. Ele tem uma série
de influências em termos daquilo que a gente chama de viés cognitivo, o viés da confirmação, a câmara de eco e tal. Ele é influenciado pelas suas opiniões pré-concebidas, ele se aliena naquilo ali, né, descartando as informações que contrapõem a opinião que ele já tem e só levando em consideração as opiniões que ele já tem. Então, o ser humano pós-moderno, ele não toma decisões racionais simplesmente pelo seu bem-estar. Às vezes a gente tem mãe que tem inveja da filha, a mãe, ela queria ter um marido legal e ela não conseguiu, mas a filha conseguiu, então ela envenena o casamento da filha, porque ela não quer que a filha viva aquilo que ela também não conseguiu viver. Então, quando a gente entende que o ser humano, ele não toma decisões racionais, porque ele não é um ser eminentemente racional, né? Ele não é um ser racional que às vezes tem emoções, é um ser emocional que às vezes usa a razão. Se a gente parte de uma ideia do sujeito pós-moderno, que toma decisões baseadas num monte de influência que está ali embaixo dos panos que ele nem percebe, né? Às vezes a gente fala assim, cara, por que eu tenho tanto medo disso? Aí você tem que fazer um estudo para ver que você teve um trauma, que aquilo ali te gera medo. Ou então, por que isso aqui me atrai tanto? É que você vai ver que algo que você viveu na tua infância te remete a determinada coisa que te atrai hoje. Então, quando a gente entende que o ser humano é assim, a gente vai entender que a geopolítica também é assim. Ou seja, a geopolítica não pode mais ser vista como países, estados-nações que tomam decisões autônomas racionais pensando na maximização da sua segurança e do seu progresso. Isso simplesmente não existe, né? Primeiro porque, como eu estava dizendo no início, um país não é uma pessoa, o país é uma instituição composta por várias instituições. E o país, ele é governado por seres humanos que têm todas essas influências que a gente falou. Por isso que a gente está falando aqui sobre fim da geopolítica. Então, se a gente pensa que os países não tomam essas decisões autônomas, porque o país não é uma pessoa, e as pessoas que são os tomadores de decisão têm todas essas questões aí psicanalíticas e de influência social e cultural, e mais ainda, os líderes tomadores de decisão estão chantageados por documentos comprometedores, e ainda tem as agências de inteligência que estão influenciando tudo nos bastidores ali por baixo dos panos, usando seus métodos ali mais obscuros. Aí você pratica a geopolítica de uma forma completamente distinta, e essa é a proposta que eu trago aqui nesse programa, né? A gente fazer uma análise geopolítica hoje sem levar em consideração esse sujeito pós-moderno, sem levar em consideração não só as agências de inteligência, mas as próprias sociedades secretas, das quais muitos desses líderes são membros, né? E a gente levar em consideração os documentos comprometedores que foram levantados contra eles, a gente fica num cenário aí de fazer uma geopolítica de jardim de infância, né? Uma geopolítica inocente, de pensar que é tudo muito, muito racional, né? Esse país tomou essa decisão porque para eles é melhor isso. Aquele país tomou essa decisão porque para ele é melhor aquilo. Não. Além de todos esses problemas, os tomadores de decisão ainda possuem, na hora de decidir ali, preferências individuais também. Não apenas as influências obscuras ali do seu inconsciente, mas preferências que vão favorecer o seu próprio bolso, né? E nos Estados Unidos isso começa a ficar muito mais exótico quando a gente percebe que o presidente e o vice-presidente americanos, pela legislação americana, eles não estão debaixo do preceito do conflito de interesse. Peraí, Donald Trump, você ganhou dinheiro pra caramba aí com criptomoeda porque você tem uma empresa de criptomoeda e favorecer criptomoeda pra você é bom porque você tá ganhando bilhões com isso. Não pode, Donald Trump, isso aí é conflito de interesse. Para o presidente, para o vice, por incrível que pareça, não tem isso. Ele pode se beneficiar materialmente de certas decisões que ele mesmo tá tomando. Então, a gente precisa entender que tudo isso tem que entrar no jogo na hora da gente fazer uma análise geopolítica, né? Então, como é que a gente poderia praticar isso hoje? Eu comecei mostrando, né, que Donald Trump prometeu liberar os documentos de Jeffrey Epstein e não liberou. Não liberou por quê? Porque ele, como indivíduo, está comprometido nisso. Então, um chefe de Estado, chefe do Poder Executivo americano, que prometeu em campanha fazer tal coisa, não fez porque ele, como indivíduo, tem um problema com isso. Isso fere um princípio que é um princípio não só da Constituição brasileira, mas um princípio mais disseminado internacionalmente da impessoalidade, né? O líder ele não pode tomar decisões na condição de
ocupante de um cargo público que beneficie a ele mesmo, assim, né? Em termos de a minha pessoa está se sobressaindo à minha função pública que eu estou exercendo aqui a partir do mandato popular, porque, né, o povo que o escolheu para exercer essa função. Lembrando daquela ideia que a nossa Constituição brilhantemente explica, né? Todo o poder emana do povo, né, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de seus representantes eleitos. Então, parece que a gente está exercitando uma geopolítica ainda do modelo clássico cartesiano, e parece que a gente está olhando o mundo de uma forma até academicamente caduca. Quando a gente muda esse enfoque, a gente consegue enxergar as coisas de forma muito melhor. Eu tento praticar isso porque eu estou sempre tentando fazer uma análise mais eficiente ou afiada ou correta dos cenários possíveis que são colocados tanto no cenário internacional quanto no cenário doméstico, para entender para onde que o mundo está indo e o que eu preciso fazer para me proteger desse mundo estranho que está chegando. Então, tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo hoje, de coisas estranhas, né? O presidente Donald Trump impondo tarifas, né? Brigando com aliados, abandonando a OTAN, todas essas coisas estranhas que ele está fazendo, a gente pensa assim, faz parte de uma agenda do Donald Trump chamada America First, ou uma doutrina que é a doutrina Monroe 2.0, ou doutrina Donroe, né? Não sei se a galera já ouviu falar nisso, mas a doutrina Monroe é aquela famosa doutrina América para os americanos, que caminhava muito em cima daquela ideia de que não deveria haver influência europeia nas Américas, os próprios americanos deveriam decidir o seu destino. É claro que quem está propondo isso é os Estados Unidos, e eles estão propondo isso querendo colocar para o mundo que eles são aqueles que têm que decidir o destino das Américas, né? No lugar de influências europeias. Isso é a doutrina Monroe, né? E é claro que essa doutrina caminhava junto com a doutrina do Big Stick, né? Que é a doutrina do porrete, que é tipo, fale manso, mas leve um porrete na mão. Tipo assim, vamos conversar bem, mas se não aceitar os meus critérios, eu te arrebento, né? Algo que as potências sempre fizeram, desde o Império Romano até os dias atuais. Aí hoje o presidente Donald Trump parece que ele está revivendo essa doutrina Monroe, América para os americanos, só que agora, mais do que dizer que os europeus não devem influenciar nas Américas, ele está dizendo que Rússia e China não devem influenciar as Américas, e o presidente Donald já disse claramente que a prioridade dele é o hemisfério ocidental, tipo assim, Oriente que se vire, problema de vocês, não quero mais saber. Tomem conta da sua própria proteção aí, boa sorte, né? Foi bom enquanto durou. E aí, para adaptar essa doutrina Monroe 2.0 à ideia de America First do presidente Donald Trump, eles pegam Monroe e botam o D de Donald, e aí fica a doutrina Donroe, né? Então, você olha e fala, ok, o presidente Donald Trump tem essa ideia de America First, América primeiro, né? Make America Great Again e tal, é um conceito que eles têm do Project 2025, mas no fundo, na verdade, a gente sabe que existem outras agendas ali. O presidente Donald Trump não está fazendo isso apenas porque ele tem uma ideologia, e essa ideologia está influenciando o destino de uma nação e o destino do mundo. Não é só isso. Não são os Estados Unidos mudando a sua abordagem geopolítica. Na verdade, ali a gente tem o indivíduo Donald Trump que tem certos interesses nisso. Por quê? Porque ele foi muito patrocinado pelos petroleiros norte-americanos. E os petroleiros norte-americanos querem acessar a maior reserva de petróleo do mundo, que é a reserva de petróleo venezuelano. Então, isso também influencia essa ideia dele de olhar mais para a Venezuela do que para a Rússia, por exemplo, né, nesse momento. Então, a gente já tem ali uma influência de todo o setor petrolífero norte-americano por trás do presidente Donald Trump. A gente sabe que o presidente Donald Trump chegou ao poder em grande parte influenciado ali ou apoiado pelo setor de tecnologia, o Vale do Silício. Não podemos esquecer que na sua posse no dia 20 de janeiro, atrás dele tinha só ali a galera lá de Palo Alto na Califórnia, em São Francisco, na Califórnia. Estavam ali os CEOs de todas as grandes empresas, então é claro que ele vai trabalhar favorecendo essas empresas. Não foi por outro motivo que ele emitiu ali uma medida executiva, né, uma ordem executiva, uma medida provisória aqui no Brasil, como a gente chama, impedindo os 50 estados norte-americanos de colocar qualquer limite, qualquer regulamentação ao desenvolvimento da inteligência artificial nos próximos 10 anos. Por que ele faz um negócio desse? Porque ele está pagando pedágio
dos caras que o colocaram no poder. Então, fazer uma análise geopolítica sem colocar isso no bolo muda completamente as conclusões às quais a gente vai chegar. Então essa é a minha proposta do fim da geopolítica. Eu estou propondo aqui uma geopolítica que leva em consideração que muitos líderes estão tomando decisões com base em chantagem, documentos comprometedores, que leva em consideração que países não são pessoas, né? Que leva em consideração que achar que nações tomam decisões racionais é você praticar uma geopolítica que é a geopolítica clássica, que já foi superada há muito tempo, então isso é anacrônico. E você fazer uma geopolítica hoje, sem levar em consideração o papel essencial, constitutivo, que as agências de inteligência têm dentro do destino das nações e das decisões ali tomadas, você vai fazer uma geopolítica ali completamente caduca. E eu gostaria de dar um exemplo aqui, o exemplo da história. Né? Eu vou exemplificar aqui para vocês fazendo uma associação entre história e teologia. Eu estudei teologia na Universidade Metodista de São Paulo, né? E ali a gente estudou muito a ideia do Jesus histórico, né? E a ideia do Jesus histórico caminha muito junto com o conceito de demitologização do evangelho, que é de um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, ele tinha uma ideia que era o seguinte: Jesus não era Deus encarnado, Jesus não nasceu de uma virgem e Jesus não fez milagres. Esse Jesus que não nasceu da virgem, não era Deus encarnado e não fez milagres, é o Jesus histórico. Então, ele inventa, e é importante usar esse termo, esse verbo inventar, ele inventa uma diferença, uma separação entre o Jesus real, que tem um apelido de Jesus histórico, e o Jesus mitológico, que é o Jesus que era filho de Deus, nasceu de uma virgem e fez milagres. Ou seja, ele está separando a historinha das criancinhas ignorantes que acreditam no sobrenatural e a historinha dos caras sérios acadêmicos que sabem que Jesus não era nada disso. Então ele inventa esse conceito do Jesus histórico. Só que aí você fala, Daniel, mas por que ele está falando de demitologizar o evangelho? Porque, para ele, Jesus era uma pessoa real, que era um cara que fez algumas coisas boas, e as pessoas que quiseram espalhar as histórias de Jesus inventaram esses milagres, esses mitos, essas mitologias, lembrando que mitologia vem da palavra mito, que é mentira, tanto que o cara que tem mania de mentir é mitomaníaco. Então, o que o Rudolf Bultmann argumenta? Ele argumenta que inventaram que Jesus fazia milagre e andava sobre as águas, porque assim a história ficava mais interessante e ficava mais fácil dela ser espalhada. Ou seja, esse é o Jesus histórico real, que não fez milagre, não nasceu virginalmente, do Jesus conto da carochinha lorota. É claro que, obviamente, eu não creio nisso, né? Como é que entra o problema aí? O problema aí entra no seguinte: Rudolf Bultmann, e aí eu estou aqui como doutor em linguística, fazendo uma análise linguística da situação, começando da linguística, passando pela teologia e filosofia, quando Rudolf Bultmann fala que o Jesus histórico é o Jesus verdadeiro, existe um bom problema aí. Por quê? Porque histórico não é sinônimo de verdadeiro. Isso aqui é histórico, significa que isso é verdadeiro. É uma verdade consensual, uma verdade inquestionável, monolítica, irrevogável. Você pode até estar certo, apenas se você estiver praticando uma história pré-1920. Existem dois tipos de historiografia, que é escrever a história. Uma antes de 1920 e uma depois de 1920. 1920 é o ano em que surge a escola de Annales, né? A escola de Annales é uma escola, é uma linha da historiografia, a gente está falando de Brodel principalmente, que parte da ideia de que a história clássica dizia que a historiografia era o relato dos fatos exatamente como eles ocorreram. Ou seja, fiel ao fato, fiel à verdade. A escola de análise já vai relativizar isso e vai dizer o seguinte: a história não é o relato exatamente dos fatos como eles aconteceram. A história é uma interpretação dos fatos que aconteceram.
cada historiador, ao se debruçar sobre os fatos e documentos históricos, irá emitir não verdades inquestionáveis, mas opiniões sobre esses fatos. E aí a gente vai ver Michel Foucault foi influenciado por esses historiadores franceses, né? O Brodel. E a gente vai ver Michel Foucault na sua obra Arqueologia do Saber. Ele vai fazer a distinção entre o documento e o monumento. Por quê? Documento é como se fosse algo que você encontrou. Por exemplo, eu estou cavando na terra, achei uma pepita de ouro. Eu encontrei aquilo ali. Um monumento não. Um monumento é uma coisa que eu construo, né? Eu construí um monumento que remete a uma figura histórica. Então, Michel Foucault, inspirado na escola de análise, nessa interpretação do Brodel e dos seus contemporâneos, Michel Foucault está dizendo: a história não é algo que eu encontro assim como se fosse uma pepita de ouro. A história é algo que é construído como se fosse um monumento. São construções, são interpretações, são ideias que são montadas com base em toda a influência que o historiador tem na hora dele produzir história. Então, assim como hoje, agora, nos dias atuais, você continuar achando que a história é o relato dos fatos exatamente como eles aconteceram, é algo absurdo e anacrônico, significa que você está com 100 anos de atraso no estudo da história, você praticar uma geopolítica hoje que parte do princípio que o Estado ele toma decisões, o Estado é um personagem que toma decisões, e ele toma decisões racionais, buscando a maximização do seu bem-estar, da sua proteção e do seu progresso. Você está com algumas décadas, aí, talvez 100 anos também de atraso na abordagem da geopolítica e do cenário atual. E eu creio que é exatamente por isso que muitas casas de análise, muitas previsões de grandes expoentes da geopolítica têm se mostrado erradas, né? Porque eles continuam praticando essa história achando que as decisões são tomadas de forma racional. Muita gente fala assim, mas Trump é irracional, Trump é imprevisível, e a imprevisibilidade de Trump é um trunfo que ele tem porque os seus oponentes, aqueles com quem ele interage, estão completamente desprovidos de saber o que vai acontecer. Isso é uma abordagem interessante, porque realmente Trump ele tem um nível de imprevisibilidade maior do que certos outros atores. Porém, quando você diz que o Trump é imprevisível, você está limitando muito essa ideia. Todos os líderes são imprevisíveis porque suas decisões não são racionais, mas são motivadas por todos esses outros atores, instituições e influências e forças que estão agindo ali nos bastidores. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês olham a maneira como Barack Obama e Hillary Clinton falavam sobre pessoas nos Estados Unidos sem documento, parecia o presidente Donald Trump falando. Inclusive, fizeram algumas pegadinhas em universidades americanas que o cara lia uma frase. Olha só isso aqui que foi dito pelo presidente Donald Trump sobre os imigrantes. É um absurdo ter que mandar todo mundo de volta para casa. O que você achou disso? Aí o aluno da universidade falava, é um absurdo. Esse Trump aí é um xenófobo mesmo e tal. Aí o cara fala, não, tô brincando, não foi o Trump que falou, não, foi o Obama. Aí o cara, o quê? Falou, eles falavam isso alguns anos atrás. A Hillary Clinton falava isso alguns anos atrás. Então, quando você acha que o sujeito ele é a mesma coisa hoje, ontem e sempre, e que o tomador de decisão ele vai tomar decisões com base nesse seu histórico, você está fazendo uma análise geopolítica dos anos 20. Então está com 100 anos de atraso. A gente não pode mais fazer assim. Por isso que eu falo do fim da história, do fim da geopolítica. O fim da geopolítica, para mim, acontece com Jeffrey Epstein, como eu falei para vocês. Você descobre que está todo mundo pendurado num monte de dossiê ali e o cara não está tomando decisão nem o que ele acha que é melhor para ele, nem o que ele acha que é melhor para o país dele. Está tomando decisão influenciado por indivíduos, instituições e outros países que têm interesses distintos daqueles que o próprio presidente tem e que a sua nação tem. É por aí que a gente vai conseguir fazer uma análise geopolítica mais eficiente nesse sentido, para que a gente possa entender para onde as coisas estão indo. Agora, tem um detalhe muito interessante, perguntar por que Obama e Hillary Clinton falavam contra imigrante e depois eles passaram a falar a favor. Aí, meus amigos, é uma história interessante também. Eles começaram a perceber que se você convida pessoas para virem morar nos Estados Unidos, você entrega um cartão de débito com $10 mil para esse cara,
você dá uma bolsa para ele ficar hospedado num dos melhores hotéis de Nova York. E esse cara fica ali completamente patrocinado, vivendo uma vida bancado. Eles entenderam que esse cara, se você fizer isso com ele vai votar em você. E ele, para votar em você, ele não precisa nem ser cidadão norte-americano, porque em alguns lugares nos Estados Unidos, em Nova York, na Califórnia, eles conseguiram fazer avançar regras de que não é mais exigido apresentar a sua identidade para você poder votar nos Estados Unidos. Em alguns lugares, em alguns estados, em algumas cidades. Então isso é extremamente curioso. Por quê? O mesmo grupo de pessoas ali que eram favoráveis a um passaporte sanitário, para você poder ir ao cinema, por exemplo, acreditavam que a melhor coisa do mundo é você mostrar que você estava apto a frequentar um cinema porque você tomou o imunizante. Essas mesmas pessoas acham errado você ter que mostrar sua identidade na hora de votar. Então, a gente vê que o ser humano não é racional, não toma decisões racionais e que não apenas a ideologia, mas as paixões deturpam completamente o modus operandi das pessoas, não só do cidadão comum, mas dos tomadores de decisão. Então o que o pessoal, a galera do Partido Democrata percebeu? Eles perceberam que se eles parassem de falar contra imigrantes, trouxessem imigrantes para dentro dos Estados Unidos, bancando esses imigrantes, eles estavam importando eleitores. Essa que era a grande ideia, né? E se esse projeto fosse bem sucedido, os democratas nunca mais sairiam do poder, porque ia ser uma maioria esmagadora, né, de pessoas. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas pela Constituição americana, inclusive a política nos Estados Unidos é muito louca, né? Você, como cidadão, como indivíduo, você não vota direto no presidente. Você vota no colégio eleitoral, né? É muito estranho. Aí o colégio eleitoral vota no presidente. O cara pode ter mais voto e perder. E o colégio eleitoral, se não quiser votar no cara que você pediu para ele votar, ele também não vota. Né? Ainda tem isso. O cara não pode. Ele vai falar: não, você me colocou aqui para votar no Trump, mas eu quero votar na Kamala Harris. E não pode ser preso por causa disso. Agora, o tamanho do colégio eleitoral nos Estados Unidos é proporcional à quantidade de pessoas que moram no estado. Entendeu? Então, a Califórnia tem gente pra caramba. Então, tem muito mais peso no colégio eleitoral, porque como tem mais gente, tem mais força, né? O que não acontece no Brasil, né? No Brasil, os estados enormes têm a mesma força que estado pequenininho. Pois é. Eu não sei o que é melhor, o que é pior, né? Mas a coisa mais estranha é que para você ser contabilizado como uma pessoa em cada estado americano, você precisa ser só um ser humano com um batimento cardíaco. O que significa isso? Você pode ser até um turista, uma pessoa que não tem cidadania, que contabiliza. Então vamos imaginar que vai rolar um censo para saber quantas pessoas tem na Califórnia e de repente você deixou entrar mais 20 milhões de pessoas ali provisoriamente. Elas entraram, vão ficar uma semana e depois vão embora. Vai contabilizar para o tamanho do colégio eleitoral californiano 20 milhões de pessoas a mais do que realmente existe, porque eles não tiveram que comprovar que são cidadãos americanos. Então, assim, é um jogo que é um jogo insano se você não entende as regrinhas ali mais sutis que estão operando por trás dos panos, né? Então, a análise geopolítica hoje é eu sugiro, né? Estou propondo aqui com essa ideia da fim da geopolítica. A análise geopolítica ela precisa ser uma disciplina altamente interdisciplinar e altamente arrojada com aquilo que a gente tem de mais moderno no pensamento hoje. Senão a gente vai fazer previsão errada. A gente vai falar, poxa, Hillary Clinton está com 90% de chance de vencer. Coitado do Trump, o Trump ganha. Você não interpretou o que está acontecendo nos Estados Unidos na época. Você não está entendendo onde que as fichas estão sendo colocadas, né? O que está sendo organizado, né? Você não entende as outras forças que estão em jogo para além das forças tradicionais. Então, os movimentos sociais, os movimentos de rua, a influência da academia dentro da opinião pública, a influência da mídia dentro da opinião pública, a maneira como a mídia está agindo e tal, a influência das redes sociais dentro das disputas geopolíticas, né? Como é que isso vai sendo construído. É claro que hoje, muita gente fala, Trump ganhou por causa das redes sociais, Bolsonaro ganhou por causa das redes sociais.
é muito mais do que isso, né? Não foi só por causa das redes sociais. Existe toda uma construção que foi feita. Por exemplo, vamos pensar aqui. Se você fizer uma análise geopolítica clássica, né? Vamos fazer uma análise geopolítica nacional, fenômeno